Sabe aquela dificuldade que você tem para pintar os olhos das suas peças? Todo mundo reclama, mas nesse vídeo eu trouxe para você 3 exercícios importantes para que você pratique e dê um diferencial nessa dificuldade que é tão grande para você. Então, para você que tem essa dificuldade de pintar os olhos, este vídeo foi feito para você. Eu sou Yolane Caron. Aqui no canal a gente ensina muita coisa sobre a pintura no gesso, sobre artesanato. Então, te convido para você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal e nos acompanhe também diariamente no Instagram, @YolaneCaron. Agora vamos a essa etapa importante que é aprender e depois praticar. Vamos lá? Muito bem. Aqui eu tenho uma folha de papel, linha escolar de caligrafia para iniciantes e essas linhas são maiores, eu digo para crianças pré-escolares, então elas são maiores, não são tão fininhas. Eu indico essa folha de papel porque aqui você vai ter mais acesso a essas dimensões aqui. Depois a gente vai partir para outra superfície. Mas comece pelo papel. Aqui também na minha palheta eu tenho a tinta acrílica da Acrylex e aqui eu tenho uma cor escura somente para vocês verem como que eu vou fazer o exercício. Mas é a tinta que eu uso quando eu vou pintar rostos, olhos. É a tinta acrílica fosca da Acrylex. Eu já coloquei a tinta numa palheta, num espaço aqui, e aqui tem água. Umedeço o pincel. Tô trabalhando aqui com um pincel que eu uso muito para pintar os olhos. Não é somente esse tipo de pincel. Aqui é da Condor 42200. Ele é um pincel mais longo que eu trabalho com as pálpebras, com as sobrancelhas, delineando e também fazendo cílios. Então você pode exercitar nesse pincel que vai ser muito legal. Umedeça o pincel, tire o excesso da água na lateral, coloque um pouquinho de tinta. Você vai hidratar e diluir, fluir essa tinta. Porque quando a gente trabalha com a tinta pura, ela não vai deslizar. E aqui, para você fazer o exercício, o primeiro exercício que eu vou ensinar para você, tire o excesso aqui, ó, girando esse pincel aqui para não ir com muito excesso. A ponta tem que estar bem fininha. Não se preocupe com os primeiros traços. Veja que aqui eu tenho um espaço daqui até lá, ó. Eu tenho 3 linhas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar nessa linha de baixo. Eu começo aqui, o meio vem lá e eu finalizo nessa ponta aqui. É o primeiro exercício. É muito importante você não ultrapassar esse limite para você exercitar essa delimitação de espaço. Então vamos lá. Você vai deitar o seu pincel, vai subir ele até aquele limite e vai levantar. Olha a pontinha que vem quase zerando. Não chegou até o final, você pode fazer esse exercício aqui de chegar até o finalzinho. Mas a ideia do exercício é esse. Ela vem mais grossa, termina e desce. O exercício que você faz aqui é baixar o seu pincel e levantar no finalzinho. Só que você vai fazer uma curva. Então vamos lá, de novo, mesmo exercício. Baixei o pincel. Quando eu levanto, eu já vou até em cima e termino em 0. Veja que aqui ele já ficou uma curvatura. Vai dar uma sobrancelha um pouco mais arcada. E assim você vai fazer até o final. Importante não ter muita tinta no pincel. Então, ó, pincel alto, abaixa ele e levanta. Ó, aqui já faltou água. Não tem problema, pegue mais. E como é um exercício, ó, e faltou muita água. E você finaliza. E assim você vai dosando a quantidade de tinta
e quantidade de água. Lembre que aqui é um exercício. Ó, aqui a minha quantidade já foi exata. Então você vai exercitando, além do exercício na cabeça, a quantidade de material que você precisa. Ó, baixei, vou até o final e volto. E assim são movimentos repetitivos. Esse é o primeiro exercício que eu indico para os meus alunos. Se não ficou legal, faça novamente. O importante é você baixar o pincel, exercitar até o limite e descer, terminando em 0 aqui. Esse primeiro exercício você tem que fazer muitas vezes até o final da folha e durante vários dias, todo dia você vai fazer um pouquinho. Agora eu vou mostrar o segundo exercício também muito importante. Vamos lá? Agora o segundo exercício é fazer de cima para baixo, começando lá em cima, o meio aqui e finalizando ali, lá nessa ponta. Então vamos lá. O mesmo exercício. Baixou o pincel, meio e levanta. Baixou o pincel, meio, levantando e termina em 0. Baixou o pincel e termina em 0. Quase que o mesmo exercício, porém você está exercitando a parte de baixo do olho, deixando os seus traços cada vez mais fino. Esse segundo exercício também é muito importante. Vá até o final da folha e aí você vai exercitar o seu traço para o lado de baixo do seu olhar. Agora vamos para o terceiro e muito importante exercício. Vamos lá? Aqui a mesma tinta, a mesma diluição, mesmo pincel, tudo igual. O que nós vamos fazer aqui? É um exercício um pouco diferente. Nós vamos só começar aqui e finalizar lá. Como que a gente vai fazer? Ó, pincel, aí você só trabalha com o filete do meio para a ponta. Você não vai deitar o pincel até o final. Você vai deitar só até o meio, ó, e vai levantar. Esse exercício vai ajudar muito na hora de você fazer os cílios. Olha como é importante terminar bem fininho lá em cima. Quando você fizer os olhos, isso vai ajudar muito no acabamento do olhar. Esse terceiro exercício é fundamental para você ter traços bonitos de fazer os cílios na ponta e em várias situações na hora de pintar os seus olhos. Vá até o final da folha e, como eu sempre digo, a prática é a melhor amiga da perfeição. E onde que eu posso usar esses exercícios? Como que ele pode me ajudar na hora de fazer os olhos? Vou mostrar para vocês. Veja, aqui eu tenho já alguns exercícios prontos que eu faço com a minha aluna, como a gente usa aqueles traços, aqueles 3 exercícios que eu mostrei para você. A parte de cima do olhar, a parte de baixo, a própria sobrancelha e os cílios. Então, esses 3 exercícios são importantíssimos para você fazer olhos perfeitos. Pratique, porque isso vai ser uma das coisas que vai melhorar muito e ajudar muito você na pintura dos olhos. Somente esses 3 exercícios vão fazer que você faça olhos perfeitos? Não, isso é uma jornada, mas ele vai ajudar muito a você dar início a praticar e a conseguir bons resultados.
Eu tenho um curso completo de pintura nos olhos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acessar. Esse é um curso completo para você evoluir a sua pintura nos olhos. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou fazer o possível para esclarecer. Mas eu espero que eu tenha ajudado você. A prática, eu sempre digo para os meus alunos, é ela, junto com o conhecimento, que vai fazer você dar um passo e evoluir a sua pintura nos olhos. Não se esqueça de se inscrever no canal, que temos conteúdos muito importantes para sua pintura. E também me acompanhe diariamente no Instagram, @YolaneCaron. Eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!